Disseram que mulher do trópico não aguenta a pressão do combate de alto nível, que o calor da sua terra não prepara para o frio calculado do ringue internacional. Riram quando ela entrou no ginásio pela primeira vez, com sua pele morena brilhando sob as luzes frias, carregando nas costas não apenas uma mochila surrada, mas o peso de quem precisa provar que merece estar ali. O cronômetro já corria contra ela antes mesmo da primeira luta. Mas o que aconteceu nos dias seguintes calou muita boca e reescreveu as regras daquele lugar. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Aviso importante, precisei alterar os nomes pessoais por conta de direito de imagem e não quero expor ninguém. Por isso, todos os nomes foram alterados, mas a história é 100% real. Você vê ela parada no corredor, respiração controlada, mão suando frio. O ginásio respira aquele tipo de silêncio que julga antes de conhecer. Você já se sentiu subestimada só por estar num lugar onde disseram que você não pertence? É exatamente isso que ela sente quando os olhares deslizam sobre ela e continuam como se não valesse a pena parar para observar. Alguém já disse que o seu tempo passou antes mesmo de você começar? Pois disseram isso para ela. Em sussurros, em sorrisos tortos, em comentários que flutuavam no ar como lâminas invisíveis. Como é carregar nas costas a expectativa de falhar só porque sua origem não se encaixa no molde deles? Esta não é só a história dela, é a história de todas nós que já pisamos onde não éramos esperadas. Hoje você vai ver como a vingança mais doce não vem com gritos, mas com técnica afiada e coração que não desiste. Ela se chama Marina. Veio de uma cidade litorânea onde o calor derrete o asfalto e as pessoas falam alto, gesticulam com o corpo inteiro, vivem com intensidade que quase queima. Cresceu vendo o pai voltar da construção civil com as mãos calejadas, a mãe costurando uniformes escolares até tarde da noite para juntar o dinheiro da passagem de ônibus até a academia. Marina começou a treinar boxe aos 12 anos num espaço improvisado debaixo de um viaduto, onde o som dos carros abafava o barulho dos golpes no saco de areia remendado. Desde pequena, ela sabia que teria de lutar o dobro, não apenas no ringue, mas fora dele, para conseguir patrocínio, para ser levada a sério, para que alguém olhasse para aquela menina de pele escura e cabelo crespo amarrado e pensasse campeã em vez de coitada. Quando a convocação chegou, uma vaga numa competição internacional que reunia as melhores lutadoras de várias regiões, Marina quase não acreditou. Sua treinadora, Dona Cida, uma ex-lutadora que abriu mão da carreira para criar 3 filhos sozinha, segurou o rosto de Marina com as 2 mãos e disse: "Você vai lá e mostra que nosso chão também forma guerreira." Marina embarcou num voo de 16 horas, dormiu no aeroporto porque o alojamento só abriria no dia seguinte. Chegou no ginásio com olheiras profundas e a esperança mais forte que o cansaço. O ginásio era tudo que ela não conhecia. Paredes brancas impecáveis, equipamento de última geração, vestiário com aquecimento automático. As outras atletas já estavam lá, uniformes padronizados, cabelos presos em coques perfeitos, expressões sérias. Marina entrou carregando sua bolsa de lona desbotada e sentiu todos os olhares convergirem. Não eram olhares de boas-vindas. Eram olhares que mediam, que questionavam, que duvidavam. Você sente o peso desses olhares? Quando todo mundo na sala já decidiu que você não deveria estar ali antes mesmo de você abrir a boca? Nos primeiros treinos abertos, Marina observou a dinâmica. Havia uma hierarquia não escrita. As atletas vindas de academias renomadas, de países com tradição no esporte, formavam um núcleo central. As outras gravitavam ao redor, tentando se aproximar, tentando pertencer. E Marina estava na margem, sozinha. Durante os aquecimentos, ninguém ofereceu parceria de treino. Quando ela perguntou sobre os horários de acesso ao tatame, recebeu informações erradas. Chegou 2 vezes para treinar e encontrou a sala vazia. O horário já tinha passado. Ninguém avisou. A rival mais temida da competição se chamava Catarina. Alta, loira, vinda de uma região conhecida pelo rigor militar no treinamento esportivo. Catarina tinha currículo extenso. Medalhas em 3 campeonatos continentais, patrocínio de uma marca global, perfil nas redes sociais com milhões de seguidores. Ela comandava o vestiário como quem comanda território conquistado. E desde o primeiro dia, seus olhos pousaram sobre Marina com algo que ia além de competitividade. Era desdém, era desprezo disfarçado de superioridade. Quando foi a última vez que riram do seu esforço?
Marina ouviu as primeiras risadas no terceiro dia. Estava praticando uma sequência de golpes no saco pesado quando Catarina passou com duas amigas. Olha só, disse Catarina em voz alta o suficiente para ecoar. Parece dança de carnaval. As amigas riram. Marina continuou socando, cada golpe um pouco mais forte, os nós dos dedos ardendo dentro das luvas. Não respondeu. Sabia que responder sem estratégia era cair na armadilha. Mas as provocações não pararam. Durante uma sessão de treino supervisionado, Catarina fez comentários sobre técnica tropical, insinuando que o estilo de Marina era folclórico demais para uma competição séria. Perguntou em voz alta se, lá na terra dela, existiam academias de verdade ou só aquelas coisas de filme. O técnico supervisor, um homem de cabelos grisalhos e expressão neutra, não interveio. Apenas anotou algo na prancheta e continuou observando. Marina voltava para o alojamento todas as noites com o estômago embrulhado, não pela comida desconhecida, mas pela humilhação constante. Ligava para Dona Cida e ouvia: "Aguenta firme, menina, você não foi até aí para voltar quebrada." Mas havia noites em que Marina olhava para o teto e pensava: talvez eles tenham razão, talvez eu não pertença a este mundo. As portas continuavam se fechando. Pediu revisão de um formulário que havia sido preenchido errado, não por ela, e levou 3 dias para conseguir resposta. Solicitou acesso ao fisioterapeuta e disseram que a agenda estava cheia, embora ela visse outras atletas saindo de lá o tempo todo. Tentou treinar em dupla e foi ignorada. A sensação era de estar lutando contra algo invisível, algo que não tinha nome, mas que sufocava aos poucos. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? Marina se fez essa pergunta na noite do 5º dia, quando desabou sozinha no chuveiro, deixando a água quente lavar o cansaço e a vergonha. Pensou em desistir, em voltar para casa e dizer que tentou, que não deu, que aquele mundo não era para ela. Foi aí que a mensagem chegou. Uma atleta mais velha, Sofia, que competia há anos, mas nunca havia ganhado um título expressivo, bateu na porta do quarto de Marina. Sofia tinha sotaque carregado, vinha de uma região rural de outro país, também carregava a marca de quem não era o bem-vinda. Ela entrou, sentou na beirada da cama e disse: "Eu vi o que elas fazem com você. Fizeram o mesmo comigo por anos. Você vai desistir ou vai lutar?" Marina enxugou as lágrimas e respondeu: "Eu vim para lutar." Sofia sorriu. "Então, você precisa de uma arma." Nos 3 dias seguintes, Sofia treinou Marina em segredo. Cedo, antes do sol nascer, quando o ginásio ainda estava vazio. Ensinou não apenas golpes, mas estratégia. Ensinou a ler o oponente, a identificar padrões de ataque, a usar a própria força do adversário contra ele. Ensinou um movimento específico, uma combinação de defesa baixa seguida de contra-ataque cruzado, que exigia timing perfeito e coragem de arriscar a guarda. "Este golpe", disse Sofia, "só funciona se você acreditar que merece estar aqui. Se você duvidar por 1 segundo, ele falha." Marina treinou até os músculos gritarem. Treinou até conseguir executar o movimento dormindo. E algo começou a mudar dentro dela. Não era apenas técnica, era convicção. A humilhação começou a se transformar em combustível. Cada olhar torto, cada risada, cada porta fechada viraram razão para apertar os punhos e continuar. No 8º dia, aconteceu um incidente que mudaria tudo. Durante um treino de sparring supervisionado, Marina foi escalada para enfrentar Catarina. O técnico avisou que era apenas prática, contato controlado, sem juiz, sem pontuação. Mas Catarina entrou no tatame com outra intenção. Os primeiros golpes vieram pesados demais para um treino. Marina defendeu, recuou, manteve a calma. Catarina avançou, forçou o contato, empurrou com o ombro fora da técnica permitida. E então, no meio da sequência, Catarina disse alto o suficiente para os outros ouvirem: "Volta para sua favela, macaca." O ginásio inteiro congelou. Marina sentiu o mundo parar. Não pelo insulto, ela já havia ouvido pior, mas porque dessa vez havia testemunhas. Dessa vez havia linha cruzada. Ela respirou fundo, abaixou as luvas e disse para o técnico supervisor: "Eu quero isso registrado agora." O técnico hesitou. Catarina deu de ombros, como se nada tivesse acontecido. Mas Sofia, que assistia da lateral, levantou a mão e disse: "Eu ouvi, e não foi a primeira vez."
Outras duas atletas, que até então haviam permanecido em silêncio, assentiram discretamente. Uma delas murmurou: ela faz isso com todas que não são do grupo dela. O técnico pressionado não teve escolha. Abriu o protocolo formal. Marina exigiu reunião com o comitê técnico. Catarina saiu do tatame rindo, como se nada daquilo fosse relevante. Mas Marina sabia, a ficha tinha caído. A luta agora era maior que o ringue. O comitê marcou análise para 48 horas depois. Prazo apertado. Prazo que testaria a resistência mental de Marina tanto quanto qualquer combate. Ela passou as horas seguintes juntando evidências, horários trocados, testemunhos de outras atletas que sofreram tratamento similar, um vídeo gravado por acaso onde Catarina aparece fazendo gestos ofensivos. Sofia ajudou a organizar tudo. E mais, trouxe uma cópia atualizada do regulamento da Liga, que havia mudado 6 meses antes e incluía cláusula específica sobre discriminação com punição severa, desclassificação imediata. E se a sua melhor versão ainda nem tivesse começado, Marina olhou para o espelho no vestiário na noite anterior à reunião com o comitê e viu alguém diferente. Não era mais a menina assustada que chegou carregando dúvida. Era uma lutadora que havia encontrado aliados inesperados, que havia aprendido a usar as regras a seu favor, que sabia que a batalha mais importante seria travada antes mesmo de pisar no ringue oficial. A reunião aconteceu numa sala pequena e fria. 3 membros do comitê, o técnico supervisor, Marina, Catarina e as testemunhas. Marina apresentou tudo, os depoimentos, o vídeo, a documentação do regulamento atualizado. Catarina tentou minimizar, disse que foi mal entendido, que é assim que se fala no meu país, que Marina estava sendo sensível demais. Mas quando Sofia apresentou o histórico de outras denúncias não registradas, o clima mudou. Um dos membros do comitê, uma mulher de meia idade com expressão severa, olhou diretamente para Catarina e disse: "Isso não é competição, é assédio sistemático." A decisão foi adiada para o dia seguinte. Marina saiu da sala exausta, mas firme. Sabia que havia dado o primeiro passo. Sabia que a verdade estava começando a ser ouvida. Mas também sabia que Catarina não aceitaria aquilo sem revide. Naquela noite, Marina encontrou um bilhete anônimo no seu armário. Dizia apenas: "Ela vai tentar te machucar no treino de amanhã. Proteja o lado esquerdo. Confie no movimento que Sofia te ensinou. Você não está sozinha." Marina dobrou o papel e guardou no bolso. Olhou para as luvas de treino penduradas, para o espelho embaçado do vestiário, para o reflexo de quem estava se tornando. A competição oficial aconteceria em 5 dias, mas a luta de verdade já tinha começado, e ela estava pronta para transformar cada grama de humilhação em força bruta, cada insulto em técnica afiada, cada porta fechada em vitória retumbante. O treino de manhã começou com uma tensão que você podia cortar com a lâmina de uma faca. Marina entrou no tatame sabendo que Catarina estaria ali, sabendo que o bilhete anônimo não era paranoia, era preparação. Você já entrou num lugar onde sabia que alguém ia tentar te destruir e mesmo assim colocou um pé na frente do outro? É exatamente isso que separa quem desiste de quem vence. O técnico supervisor dividiu as duplas para sparring. Como se o destino tivesse senso de ironia cruel, escalou Marina e Catarina novamente. "Contato leve", avisou, mas todos sabiam que aquelas palavras não significavam nada quando o ódio entrava no ringue. Sofia observava da lateral, braços cruzados, mandíbula travada. Outras atletas pararam seus treinos para assistir. O ar cheirava a suor e expectativa. Catarina entrou sorrindo. Aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos, que carrega promessa de dor. Ela bateu as luvas uma na outra e disse baixo, só para Marina ouvir: "Hoje você aprende seu lugar." Marina respirou como Sofia havia encenado. Inspirar pelo nariz contando até 4, segurar, expirar pela boca contando até 6. Acalmar o coração, limpar a mente, focar na técnica e não na raiva. A raiva queima energia, a técnica vence lutas. O sinal soou. Catarina veio como trator desgovernado. Jebe duplo, direto, gancho buscando o fígado. Marina defendeu, recuou, manteve a guarda alta. O bilhete havia avisado: proteja o lado esquerdo. E Catarina estava testando exatamente ali, socando repetidamente as costelas esquerdas de Marina, forçando a abertura. Você já sentiu que alguém estava estudando suas fraquezas só para explodir exatamente onde dói mais?
30 segundos dentro do round e Catarina mudou o nível. Fingiu o soco, entrou com o cotovelo. Movimento proibido em treino. A ponta do cotovelo raspou o supercílio de Marina, abrindo um corte fino que começou a pingar sangue. O técnico não viu, ou fingiu não ver. Sofia gritou da lateral: "Falta, cotovelo!" Mas o treino continuou. Marina sentiu o gosto metálico do próprio sangue escorrendo até o canto da boca. Catarina sorriu mais largo. "Ups", disse sem nenhuma convicção, e avançou de novo, dessa vez buscando o mesmo lugar, querendo abrir mais o corte, querendo transformar treino em massacre. Foi aí que Marina lembrou: o movimento, a combinação que Sofia havia martelado durante dias. Defesa baixa, timing perfeito, contra-ataque cruzado. Exigia coragem de abrir a guarda. Exigia timing de quem confia no próprio corpo mais que em qualquer coisa. Quanto vale arriscar tudo por um segundo que pode mudar tudo? Catarina veio com direto pesado, todo o peso do corpo atrás do soco. Marina não recuou. Baixou a guarda esquerda, deixou o golpe passar a centímetros do rosto, sentiu o vento cortando o ar. E no milissegundo em que Catarina estava estendida, exposta, desequilibrada pelo próprio impulso, Marina girou o quadril e soltou o cruzado de direita. O som foi seco, luva encontrando o queixo com precisão cirúrgica. Catarina cambaleou. 3 passos para trás, pernas bambas, expressão de choque absoluto. Não caiu porque a parede a segurou, mas o ginásio inteiro parou. Até as atletas que fingiam não prestar atenção olharam. Porque aquele soco não foi sorte, foi declaração de guerra. O técnico finalmente apitou: encerrado. Sofia estava sorrindo. Marina manteve a guarda alta, não comemorou, apenas recuou e saiu do tatame com a dignidade de quem fez o que precisava ser feito. No vestiário, enquanto Sofia limpava o corte com algodão e álcool, Marina perguntou: "Quem deixou o bilhete?" "Não importa", Sofia respondeu. "Importa que você provou que não é vítima, você é problema." 1 hora depois, o comitê chamou Marina e Catarina para a decisão final. A sala estava mais cheia dessa vez. Além dos 3 membros originais, havia um representante da Federação Internacional e uma advogada especializada em conduta esportiva. A coisa tinha escalado. O presidente do comitê, um homem de terno azul marinho e óculos de armação dourada, leu o parecer em voz pausada. Após a análise das evidências apresentadas, dos depoimentos colhidos e da revisão do regulamento vigente, este comitê conclui que houve violação expressa do artigo 12, parágrafo 3º, que trata de discriminação e assédio moral dentro do ambiente competitivo. Marina segurou a respiração. A atleta Catarina receberá advertência formal que constará em seu histórico. Qualquer reincidência resultará em desclassificação imediata de competições futuras sob jurisdição desta federação. Advertência, não desclassificação. Marina sentiu o estômago afundar. Sofia, sentada ao lado, apertou sua mão por baixo da mesa. O presidente continuou: adicionalmente, a atleta Marina será transferida para o grupo de treino principal, com acesso prioritário a todos os recursos e supervisão direta. E um protocolo de tolerância zero será implementado imediatamente. Não era a justiça completa que Marina queria, mas era reconhecimento, era mudança, era a porta se abrindo. Você aceitaria a vitória parcial ou largaria tudo porque não foi perfeita? Marina olhou para Catarina, que estava pálida, maxilar travado, mãos fechadas em punho, e decidiu: isso era só o começo. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da vida de Marina. Transferida para o grupo principal, teve acesso ao treinador-chefe, Victor, um ex-campeão europeu que falava pouco e exigia muito. Ele assistiu Marina bater no saco pesado por 15 minutos antes de dizer a primeira palavra. Você tem raiva. Raiva é combustível ruim, queima rápido e deixa você vazia. Então, o que eu uso? Marina perguntou. Propósito. Victor bateu no próprio peito. Você quer vencer por quê? Para provar para eles ou para provar para você? Marina pensou. Lembrou da mãe costurando uniformes até tarde, do pai voltando cansado e mesmo assim colocando as luvas velhas para treinar com ela no quintal. De Dona Cida abrindo mão do próprio sonho para que outras meninas pudessem sonhar. E respondeu, para abrir a porta.
Então, Victor disse, você já venceu metade da luta. Nos treinos seguintes, Marina aprendeu não apenas a bater, mas a pensar 3 golpes à frente. Aprendeu que cada movimento desperdiçado é energia que falta no round final. Aprendeu a ler a respiração do oponente, o momento em que o músculo está cansado demais para defender com a mesma velocidade. Aprendeu que vitória não é explosão, é construção. E aprendeu sobre o sistema de pontuação da competição oficial. Cada luta teria 3 rounds de 3 minutos, 5 juízes, sistema de 10 pontos por round. Knockdown valia ponto extra. 3 knockdowns em um round resultava em nocaute técnico. Marina estudou cada regra como se fosse prova de faculdade, porque sabia que no dia da luta, conhecimento seria tão importante quanto força. A noite antes da competição, Marina não conseguiu dormir. Rolou na cama estreita do alojamento até a 1 da manhã. Desistiu, levantou, foi até a janela. A lua estava cheia, iluminando o pátio vazio do complexo esportivo. Ela pensou em desistir? Não. Mas pensou no peso. Quantas pessoas estavam assistindo agora? Quantas meninas de pele escura em cidades litorâneas quentes estavam vendo alguém como elas pisaram onde nunca pisaram antes? O que muda quando você percebe que a luta não é só sua? Ouviu batida leve na porta. Abriu. Era Sofia, segurando 2 xícaras de chá. Você não dorme, eu não durmo, então vamos não dormir juntas. Sentaram no chão. Sofia contou sua própria história. 20 anos atrás, ela era a Marina de sua geração. Vinda de lugar pobre, enfrentou as mesmas humilhações, as mesmas portas fechadas. Mas não havia comitê que escutava, não havia protocolo. Ela lutou sozinha, venceu algumas, perdeu muitas e se aposentou sem nunca ter conseguido o título que merecia. Eu não tive aliados, Sofia disse. Você tem, e isso muda tudo. E se eu perder? Marina perguntou. Então você perde lutando de pé, e isso, Sofia bateu de leve no ombro de Marina, também é vitória. O dia da competição amanheceu com céu nublado e ar pesado. Marina acordou às 5 da manhã. Comeu as claras de ovo e a banana que Victor havia preparado, fez o aquecimento leve, a meditação de 10 minutos que Sofia ensinou. Às 9, estava no ginásio. O lugar estava transformado. Arquibancadas montadas, câmeras de TV posicionadas, telão gigante mostrando os confrontos do dia. Cheirava alinimento, suor e adrenalina. Você já entrou num lugar sabendo que o mundo inteiro ia assistir você vencer ou quebrar? A sensação era essa. Telefones levantados, flashes piscando, comentaristas testando os microfones. Marina passou pelo corredor e ouviu seu nome sendo anunciado no sistema de som. Próxima luta, Marina Silva versus Katarina Volkov, categoria até 63 quilos, 3 rounds. No vestiário, Victor ajudou Marina a colocar as bandagens nas mãos. Ele trabalhou em silêncio, enrolando cada faixa com precisão, apertando nos nós certos. Lembra, disse por fim, ela vai vir desesperada, vai tentar te quebrar no primeiro round. Você aguenta, deixa ela gastar. No segundo, você estuda. No terceiro, você aplica. Marina assentiu. Sofia entrou, trouxe as luvas oficiais da competição, vermelhas, novas, cheirando a couro fresco. Ajudou a calçar, uma de cada vez, apertando os velcros com força. Hoje você escreve história, Sofia sussurrou, não para ganhar, para que daqui a 20 anos outra menina não precise sofrer o que você sofreu. O aviso veio, 2 minutos para entrar. Marina levantou, pulou no lugar, soltou os ombros, girou o pescoço. Victor colocou o protetor bucal na mão dela. Vai lá e mostra de onde você veio. A caminhada até o ringue foi a mais longa da vida de Marina. Música alta, luzes estroboscópicas, a multidão gritando. Metade torcia por Katarina, a favorita, a experiente, a de currículo extenso. A outra metade estava em silêncio, curiosa para ver se a novata de terra tropical aguentaria 3 rounds. Marina subiu os degraus de metal, passou pelas cordas, pisou na lona. O ringue era maior do que parecia de fora, mas solitário também. Katarina já estava no canto oposto, pulando, soltando jabs no ar, olhando para Marina com aquele mesmo sorriso. Mas dessa vez, Marina não desviou o olhar, encarou de volta. E pela primeira vez desde que chegou naquele país frio, ela não sentiu medo, sentiu sede. O árbitro chamou as duas para o centro, explicou as regras que ambas já conheciam. Luta limpa,
Protejam-se o tempo todo. Obedeçam minhas ordens. Toquem as luvas. Marina estendeu as luvas. Catarina bateu com força desnecessária e disse baixo, só para Marina ouvir. Você devia ter ficado na sua praia. Marina sorriu pela primeira vez. Eu trouxe a praia comigo. O árbitro separou as duas. Cantos. Marina voltou para seu canto. Victor passou vaselina no rosto dela, especialmente sobre o corte do treino que ainda estava sensível. Respira, confia, executa. O sino tocou. Round 1. Catarina explodiu do canto como um animal ferido. Jab, jab, direto, gancho, combinação rápida buscando finalizar cedo, buscando provar que a advertência não tinha mudado nada. Marina cobriu, recuou, deixou Catarina perseguir. Os primeiros 40 segundos foram defesa cura. As luvas de Marina bloquearam 8 socos seguidos. A arquibancada urrou. Os comentaristas gritaram, Catarina pressionando, Marina na defesa. Mas Victor tinha avisado, deixa ela gastar. Com 1 minuto e 10 de round, Catarina começou a respirar mais pesado. Os socos perderam 1 milímetro de velocidade. Marina viu a abertura e respondeu. Jab rápido, testando a distância. Pegou limpo no nariz de Catarina. A rival piscou, recuou, avançou de novo com raiva. Erro. Marina estava esperando. Esquiva, giro, cruzado de direita nas costelas. O som ecoou no ginásio. Catarina bufou, corpo se curvando involuntariamente. Os juízes anotaram. Primeiro ponto claro para Marina. O resto do round foi guerra de trincheira. Trocação no centro do ringue, nenhuma das duas recuando. Quando o sino tocou encerrando o primeiro round, ambas voltaram para os cantos suadas, respirando fundo, marcadas. Victor jogou água no rosto de Marina. Você venceu esse round. Segura o ritmo. Ela está ficando desesperada. Round 2. Catarina saiu diferente. Menos explosiva, mais calculada. Estava tentando pontuar de longe, usando o jab para marcar pontos sem gastar energia. Marina precisava entrar. Victor havia ensinado. Se você deixa a luta na mão dos juízes, você deixa a vitória na sorte. Você quer sorte ou quer certeza? Marina começou a pressionar. Deu 2 passos para frente, cortou o ringue e encurralou Catarina nas cordas. E aplicou a combinação, jab duplo, finta baixa, uppercut. O uppercut pegou no queixo, limpo, seco, preciso. As pernas de Catarina fraquejaram. Não caiu, mas fraquejou. O árbitro viu, deu a contagem de proteção, 8 segundos de pausa, knockdown, ponto extra para Marina. A multidão explodiu, o ginásio virou caldeirão. E pela primeira vez, Marina ouviu vozes gritando seu nome. Marina! 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 Catarina voltou brava. Partiu para cima tentando recuperar, mas estava atropelando a própria técnica. Socou e errou. Socou e acertou a luva. Socou e pegou só ar. Marina estava lendo ela como livro aberto. Cada respiração, cada hesitação, cada músculo cansado. O sino tocou. Round 2 para Marina, sem discussão. No canto, Sofia estava com os olhos brilhando. Victor segurou o rosto de Marina com as 2 mãos. 1 round, 3 minutos. Você está a 3 minutos de escrever a história que você veio escrever. Marina olhou para o outro canto. Catarina estava recebendo bronca do técnico. A arrogância tinha sumido do rosto dela. Agora era só desespero. O sino tocou para o round 3. O round final. O round que decidiria tudo. Marina saiu sabendo que Catarina viria com tudo ou nada. E veio. 20 segundos de explosão pura, tentando o nocaute salvador, tentando reverter o placar de qualquer jeito. Marina cobriu a tempestade. Bloqueio, esquiva, recuo, giro. Deixou Catarina se esvaziar. E quando Catarina parou para respirar, foi só 1 segundo, uma pausa minúscula. Marina viu a chance. A mesma combinação do treino. Defesa baixa, timing perfeito, cruzado de direita. Mas dessa vez não foi no queixo, foi na guarda. A força do impacto empurrou as próprias luvas de Catarina contra o rosto dela. E Marina continuou, sequência de 6 socos. Corpo, corpo, cabeça, corpo, cabeça, cabeça. Os últimos 2 passaram limpos. Catarina caiu. Caiu de costas, braços abertos, olhos vidrados. O árbitro nem contou, foi direto parar a luta. Nocaute técnico. 1 minuto e 47 do terceiro round.
Marina levantou os braços e o mundo explodiu. O silêncio durou 2 segundos. Aqueles 2 segundos em que o cérebro de todo mundo na arquibancada precisou processar o que acabara de ver. Uma atleta desconhecida, vinda de lugar que ninguém levava a sério, nocauteando a favorita, nocauteando a campeã de 3 títulos continentais, nocauteando a mulher que havia passado semanas inteiras humilhando, provocando, tentando quebrar. E então o ginásio explodiu. Não foi aplauso educado, foi erupção. Gritos que vinham do fundo da garganta, pessoas levantando das cadeiras, pulando, socando o ar. As câmeras giraram todas para Marina. O telão gigante mostrou o replay em câmera lenta, a sequência de 6 socos, o último cruzado acertando limpo, Catarina indo ao chão como torre que desaba. O comentarista principal gritou no microfone: "Inacreditável! Marina Silva acaba de reescrever esta competição." Marina estava parada no centro do ringue, braços ainda levantados, respiração ofegante, suor escorrendo, lágrimas misturadas sem vergonha nenhuma. Vitor subiu primeiro, abraçou ela com força, levantou o braço dela mais alto. Eu disse que você era capaz." Sofia veio logo atrás, chorando também, rindo também, segurando o rosto de Marina com as 2 mãos. Você fez por todas nós." No canto oposto, Catarina estava sendo atendida pela equipe médica. Sentada na banqueta, cabeça baixa, protetor bucal ainda na mão, olhando para o nada. O técnico dela tentava falar alguma coisa, mas ela não respondia. Apenas olhava fixo para as próprias luvas vermelhas, como se estivesse tentando entender onde tudo havia desmoronado. O árbitro chamou Marina e levantou o braço dela oficialmente. Vencedora por nocaute técnico no 3º round, Marina Silva! A multidão urrou de novo. Bandeiras começaram a aparecer nas arquibancadas. Bandeiras do Brasil, bandeiras improvisadas com o nome de Marina escrito em caneta. Uma mulher na 3ª fileira chorava tanto que mal conseguia segurar o celular para filmar. Você já teve um momento em que percebeu que não estava lutando só por você? Marina olhou para a multidão e viu rostos. Mulheres de todas as idades, de todas as cores, segurando cartazes, gritando seu nome. Viu uma menina negra, não devia ter mais que 10 anos, no colo do pai, olhando para Marina como se estivesse vendo uma super-heroína. E Marina entendeu, aquilo não era sobre um cinturão, era sobre representação, era sobre provar que portas trancadas podem ser chutadas. A entrevista pós-luta aconteceu ainda no ringue. O repórter subiu com microfone e câmera empolgado demais, quase tropeçando nas cordas. Marina, você acabou de derrotar uma das maiores nomes da categoria. Como você se sente? Marina respirou fundo, limpou o suor do rosto, olhou direto para a câmera. Eu me sinto como alguém que carregou o peso de muita gente até aqui. Cada soco que eu dei hoje não foi só meu, foi da minha mãe, que costura uniforme até de madrugada. Do meu pai, que trabalha sob sol quente. Da dona Cida, que abriu mão do próprio sonho para treinar meninas que ninguém queria treinar. Foi de toda mulher que já ouviu que o lugar dela não é aqui. O repórter, visivelmente emocionado, perguntou: "E a Catarina, vocês tiveram alguns atritos durante a preparação?" Marina olhou para o canto onde Catarina ainda estava sentada. "Eu não guardo rancor, eu guardo lição. Espero que ela também guarde." A cerimônia de premiação foi marcada para 2 horas depois. Marina voltou para o vestiário, tomou banho, deixou a água quente lavar a adrenalina e a dor dos socos recebidos. Cada centímetro do corpo doía. Costelas marcadas de roxo, corte no supercílio ainda sensível, nós dos dedos inchados dentro das bandagens. Mas era a dor de quem venceu, e essa dor tinha gosto diferente. Sofia trouxe roupas limpas. Victor trouxe comida, frango grelhado, arroz, legumes. Come, seu corpo precisa. Marina comeu devagar, cada garfada pesando como conquista. No meio da refeição, bateram na porta. Era uma das atletas que havia testemunhado contra a Catarina. Ela entrou tímida, olhos vermelhos. Eu só queria agradecer por ter tido coragem. Eu sofri o mesmo e nunca tive coragem de denunciar." Marina segurou a mão dela. "Agora você tem, agora todas nós temos." A notícia se espalhou rápido. Enquanto Marina se arrumava para a cerimônia, seu celular começou a explodir. Mensagens de Dona Cida. "Menina, a cidade inteira está na rua comemorando."
Vídeos da mãe chorando assistindo pela TV, foto do pai mostrando o celular para os colegas de obra, e centenas, milhares de mensagens de desconhecidas, mulheres dizendo que haviam chorado assistindo, meninas dizendo que agora queriam lutar, mães dizendo que iam mostrar o vídeo para as filhas. Quando Marina chegou ao palco da premiação, a recepção foi diferente de tudo que ela havia experimentado desde que pisou naquele país. Aplausos calorosos, sorrisos genuínos, respeito no olhar das outras atletas. O presidente da federação, aquele mesmo homem de terno azul marinho que havia dado apenas advertência para Catarina, subiu ao microfone. Parecia diferente, menos seguro de si. Senhoras e senhores, começou ele, voz ecoando pelo ginásio, hoje testemunhamos não apenas uma vitória esportiva, mas um chamado à reflexão. Esta federação reconhece que falhou em criar um ambiente verdadeiramente inclusivo e seguro para todas as atletas. A partir de hoje, implementaremos mudanças estruturais. Marina estava na lateral do palco, ao lado de Sofia e Victor, ouvindo. O presidente continuou. Será criado um comitê permanente de ética e diversidade. Protocolos de denúncia serão simplificados e protegidos por sigilo. Haverá treinamento obrigatório sobre discriminação e respeito para todos os membros desta federação, atletas, técnicos, árbitros e dirigentes. E, ele fez pausa, olhou diretamente para Marina. Será estabelecido um fundo de apoio para atletas de regiões subrepresentadas, garantindo acesso a treinamento, equipamento e competições. A multidão aplaudiu, mas Marina sabia, palavras são fáceis, o difícil é cumprir. Ainda assim, era começo, e começos importam. A entrega da medalha foi emocionante. Quando colocaram o ouro no pescoço de Marina, o peso não era só do metal, era o peso da responsabilidade, do legado, das portas que agora ela teria que manter abertas. O hino tocou, não era o hino brasileiro, era o hino da federação, mas Marina fechou os olhos e cantou baixinho o hino do seu país, aquele que a mãe cantava para ela dormir quando era pequena. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Catarina subiu ao palco. O ginásio silenciou de novo. Catarina estava com o rosto ainda inchado, olho esquerdo roxo, corte no lábio. Carregava o microfone com mão trêmula. Parou na frente de Marina. As duas se olharam. E Catarina falou. Eu preciso dizer algo. A voz saiu rouca, carregada. Eu passei anos achando que ser forte era diminuir os outros. Achei que proteger meu espaço significava não deixar ninguém entrar. Eu estava errada. Pausa longa. Respiração pesada. Marina, eu te tratei de forma desumana. Eu disse coisas que não têm desculpa. Não foi estratégia, foi preconceito, foi medo. Medo de que alguém como você, talentosa, determinada, verdadeira, mostrasse que eu nunca fui tão boa quanto fingi ser. As lágrimas escorreram sem controle. Catarina não limpou. Você me venceu no ringue, mas você me ensinou fora dele. Ensinou que força de verdade não precisa humilhar ninguém. Eu peço desculpas, publicamente, e vou trabalhar para ser melhor. Para todas as atletas que sofrem o que você sofreu, por minha causa e por causa de gente como eu peço desculpas também. O silêncio era ensurdecedor. Marina poderia ter virado as costas, poderia ter dito que desculpa não apaga a dor, e seria justo. Mas Marina fez outra escolha. Estendeu a mão. Catarina olhou para a mão estendida como se fosse a coisa mais valiosa do mundo e apertou. As duas se abraçaram no centro do palco. Não foi abraço de amigas, foi abraço de reconhecimento, de humanidade, de duas mulheres que lutaram, sangraram e escolheram crescer. A multidão explodiu de novo. Dessa vez não era só comemoração, era catarse coletiva. Nos meses seguintes, a vida de Marina mudou completamente. Voltou para sua cidade como heroína. A prefeitura reformou a academia debaixo do viaduto onde ela havia começado. Dona Cida recebeu certificação oficial como treinadora, com salário pago pela federação. 12 meninas novas se inscreveram no primeiro mês, 23 no segundo. No quarto mês, precisaram abrir turma de espera. Marina criou um instituto, chamou de Portas Abertas. O objetivo era simples: identificar talentos em comunidades periféricas, oferecer treinamento gratuito, equipamento, acompanhamento psicológico e oportunidade real de competir. No primeiro ano, 5 atletas do Instituto foram selecionadas para competições regionais.
Uma delas, uma menina de 15 anos chamada Júlia, venceu sua categoria e dedicou a vitória para Marina. A Federação Internacional cumpriu parte das promessas. O Comitê de Ética foi criado. Protocolos foram revisados. Treinamentos aconteceram, alguns melhores que outros, alguns apenas protocolo burocrático. Mas mudou. Não tudo, não rápido, mas mudou. Sofia se tornou treinadora assistente oficial do programa de Marina. Trabalhavam juntas todos os dias, transformando dor em propósito, humilhação em força, injustiça em sistema melhor. Victor continuou treinando Marina, que defendeu o título no ano seguinte, e venceu de novo, dessa vez por pontos, numa luta técnica perfeita que os especialistas chamaram de aula de boxe. Catarina também mudou. Pediu transferência para outra academia, longe dos holofotes. Começou a trabalhar com jovens atletas, ensinando não apenas técnica, mas respeito. Postou nas redes sociais um texto longo sobre seus erros, sobre privilégio, sobre aprender com a derrota. Não virou santa, mas virou humana. 3 anos depois da luta, Marina foi convidada para falar num evento internacional sobre esporte e inclusão. O auditório estava lotado, atletas de 50 países. Quando ela subiu ao palco, a ovação foi imediata. Ela esperou o silêncio e disse: "Eu não vim aqui como vítima, vim como vitoriosa, mas vim também como alguém que sabe que vitória individual não basta. Precisamos construir sistemas onde meninas como eu não precisem ser excepcionais para serem respeitadas, onde o básico, dignidade, oportunidade, justiça, seja garantido. Cada uma de vocês que está aqui tem poder, poder de mudar, poder de abrir porta, poder de segurar a porta aberta para a próxima." Ela fez pausa, olhou para a plateia e perguntou a pergunta que perseguia cada pessoa naquela sala: "Para quem você vai abrir a porta que um dia te fecharam?" A sala ficou em silêncio, não silêncio constrangedor, silêncio de gente pensando, de gente decidindo, de gente assumindo responsabilidade. Marina desceu do palco sabendo que a luta nunca acaba, que sempre haverá outra Catarina, outro sistema injusto, outra porta trancada, mas também sabendo que agora ela não lutava sozinha. Milhares de mulheres carregavam a mesma chama, e chama que se divide não diminui, multiplica. No voo de volta para casa, Marina olhou pela janela do avião. Lá embaixo, as luzes da cidade formavam constelação. Ela pensou na menina de 10 anos que viu chorando na arquibancada. Pensou em Júlia ganhando sua primeira medalha. Pensou nas 12, 23, 50 meninas treinando agora no ginásio reformado. Pensou na próxima geração que não precisaria sofrer o que ela sofreu. E sorriu. Porque dignidade se fortalece quando coragem se alia à verdade. Porque justiça floresce quando determinação enfrenta preconceito com preparo e clareza. Porque vitória verdadeira não é nocautear uma rival, é criar mundo onde a próxima lutadora não precise nocautear ninguém só para ser ouvida. Marina fechou os olhos, encostou a cabeça no vidro frio e dormiu o sono de quem cumpriu promessa, de quem transformou humilhação em legado, de quem virou o jogo não apenas para si, mas para todas que viriam depois. E lá embaixo, nas academias improvisadas, nos ginásios reformados, nas casas humildes onde televisões velhas transmitiam lutas, meninas assistiam. Meninas de pele escura, de lugares quentes, de famílias que trabalhavam dobrado. Meninas que agora sabiam: o ringue também é nosso, a vitória também é nossa, o futuro também é nosso. Se você chegou até aqui, se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque tem muita luta ainda para contar, muita vitória ainda para celebrar, muita porta ainda para abrir. E no próximo vídeo, você vai conhecer a história de uma nadadora que desafiou o oceano, o preconceito e o próprio medo para provar que limite é palavra que só existe na cabeça de quem desistiu de tentar. Até lá, lembra, sua luta importa, seu nome importa e alguém, em algum lugar, está esperando você abrir a porta.